Sofia, em qual dependência de um imóvel de luxo você gostaria de fazer amor? Sofia, você é uma mulher muito bonita. Já ouviu cantadas indecentes de potenciais compradores de mercado de luxo? Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios, eu sou Luciano Varela e junto comigo, meus parceiros, Pastor e Babi, estamos aqui para trazer para você entretenimento, música, o que você quiser. Para isso, a gente precisa saber a sua opinião. Como a gente vai ficar sabendo a sua opinião? Como? Através das nossas redes sociais. Você já segue a gente no YouTube? Não? Então vai lá, se inscreva, deixa sua mensagem, aciona o quê, Babi? O sininho. O sininho, o famoso sininho da Babi. Aciona o sininho para você receber as nossas notificações. E no Instagram, TikTok, vai lá, ó, todas as nossas redes sociais estão aqui. Vai lá, deixa seu comentário, sua pergunta, me fala quem você quer que a gente entreviste, que a gente vai correr atrás. Quem sabe, né? Afinal, não nós já temos. Não é isso mesmo, Babi? É isso aí. E você? Se inscreve no canal, comenta. Curte. Faz tudo, segue no Instagram. Boa, sempre. E nós temos também negócio do Spotify, não é? Spotify, você Pelo pode amor acompanhar de no Deus. Spotify. Tá atualizado, hein? Que isso, hein? E você, tá bem? Eu tô ótima, e vocês? É? Como que estão? Não, vou perguntar de novo pra você. How are you? I am fine, and you? Me too. Meu inglês Que tá, isso, hein? tá bem mais ou menos. né? Ó, Babi, você pode dizer que The Book is on the table. The Books on the Table, ó. Temos um The Books on the Table presente. Pois é, mas que livro é esse? Fala pra mim. Você não sabe da nossa Não, mas eu já convidada quero, de hoje? já quero ler. Não, 50 eu ganhei. tons de luxo. Ela falou que já gostei do negócio do luxo. Tá vendo? Luxo, glamour. Eu adoro o negócio do luxo. A nossa convidada tem muita glamour hoje, não tem, pastor? Tem Fala uma aí. coisa que ela sabe é escrever livro para virar best-seller, assim. Ela é uma especialista nisso. Além de outras especialidades, né? Ela é uma digital influencer, assim, fortíssima, num segmento bem específico, assim. Ela é empresária, né? E ela tem uma coisa muito legal. Como define essa mulher? A melhor frase é dela mesma. Apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu estou falando dela, Sofia Martins. Ei, gente, seja que bem-vinda. honra estar aqui com vocês. Lindíssima, Olha hein? quem tá falando. Eu já tô olhando aqui seu perfil e falei, que mulher mais luxo, Obrigada, que Você linda. é linda, linda, inteligente, Amei. escritora. É Amei isso, estar né? aqui com vocês, gente. Que incrível. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você Muito pela honrada. presença, pelo tempo, que a gente sabe que seu tempo não é fácil. Obrigado pela Que brechinha bom, na agenda nossa, aí. tô muito feliz de estar aqui compartilhando o nosso tempo aqui com vocês. Boa. E já indo nesse gancho, assim, por que você se diz uma apaixonada pelo mercado imobiliário? Porque sem romantismo nenhum, aquilo que você lucra é um negócio que você pode, na sequência, colocar paixão, não antecipado. Então, eu vim do mercado financeiro e quando eu migrei para o mercado imobiliário, eu tenho no Compete de 15 anos até 2028. Então, foi uma transição de carreira. E aí, porque eu dei certo nessa área, eu sou apaixonada por ela. Mas você já dava certo na sua antiga área também, né? Já, eu estava no auge da minha carreira, aos 29 anos, já cuidava da América Latina, era diretora de área de expansão, alto executivo. Para minha idade, você é de mercado financeiro sabe que você chegar nisso, numa carreira dessa financeira, fácil. é muito E difícil. mulher Você- mais ainda, né? Você precisa entregar muito resultado para te respeitar. Então, eu entregava um resultado muito acima da média em América Latina e minha mãe ficou doente. E aí eu falei, e agora? Aí eu estava morando no Rio Grande do Sul, que é a sede principal do banco. Então, fiz esse contrato de no Compete e voltei para São Paulo. Então, eu falei, o que eu vou fazer? E eu não queria corretor me atendendo, né? Porque eu já tinha tido 3 experiências ruins com corretor para compra Corretor de de imóvel imóveis. para mim. Isso. E aí eu falei, eu vou tirar meu CRES, porque eu voltando, eu tinha um apartamento pequeno aqui em São Paulo que eu comprei quando casei. Tenho 21 anos de casada. E aí eu falei assim, né, vou comprar com calma, mas não quero corretor, quero ser a minha corretora. E tirei o CRES, fiz amizade com o corretor e eu estava vindo para comprar uma franquia. Meu marido é de área financeira. Eu falei, bom, vou comprar a franquia, tá tudo certo. Passou 2 meses, tirei meu CRES, comprei meu apartamento, enfim. Me liga esse corretor, que é meu amigo até hoje, o Marcos. E falou, Sofia, eu fiz uma venda, ganhei R$22 mil. 2013. Falei, 22 de comissão? mil? Comissão. Esse número fica na minha cabeça, por quê? Porque eu falei assim, então se eu fizer 3 vendas, eu vou ganhar o cargo que eu tinha de alto executivo.
com mestrado, pós, doutorado, caramba, 4, sabe? Se você ali viajando, você sabe o custo que é uma viagem Sem se de estressar vida. tanto, né? E eu falei, Marcos, estou indo aí conversar com você. E cheguei no plantão, eu falei, e aí? Dele, ó, você tem o Cresce, que é a certificação que você precisa para intermediar imóvel, é só você vir aí, num plantão de vendas. Gente, comecei assim. E aí eu comecei como corretora, fui corretora campeã, coordenei 11 projetos, fui gerente, diretor e CEO da companhia, abrimos capital em 2020. E aí eu sou sócia dessa companhia e abdiquei tem 2 anos para minha expansão internacional, que eu tenho uma empresa que atua com o governo americano há 7 anos. Então, essa minha operação, que eu sou fundadora, ela já roda bem sozinha. E aí eu fui e hoje estou seguindo essa minha parte de empresas que eu sou fundadora. Sou conselheira em Singapura, da FAIR, que é a maior construtora da Ásia, e também em Portugal, da maior construtora de Lisboa. E aí, quando fala assim, paixão, eu gosto muito de falar disso, porque muita gente fala assim, lidamos com um sonho, blá, blá. Para mim, é aquilo que você precisa fazer para dar certo. Senão, eu amaria trabalhar viajando como agente de turismo, mas não é isso, né? Conheço 65 países trabalhando, mas não é isso. É você fazer o seu caminho na sua profissão dar certo. E você ver como você faz essa jornada. Então, eu coloco sobre isso na minha bio, porque hoje eu faço toda uma jornada, sou professora convidada da GV. Quando você faz incorporação, desenvolvimento e com ativos imobiliários para rentabilidade, você entende o que é isso, né? Não é um choque com o mercado financeiro, porque nem tudo que você faz é um bom investimento. Então, eu mostro como isso é um bom investimento em várias modalidades com o imóvel. Agora, você falou de mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem vários segmentos. Vários. Tem o alto luxo, tem aquele tipo básico. E assim, hoje virou uma espécie de um Uber. Hoje em dia, todo mundo que perde emprego ou compra um carro para virar Uber ou falar, você é corretor de imóveis. Sim. Assim, e de cada 10 pessoas que entram, 9 não dão certo. 9 ficam lá 6 meses sem vender um apartamento que seja. Não, então, por que você deu certo em tão pouco tempo? Qual foi a diferença entre você e eu, por exemplo, que foi um desses? Excelente pergunta. E qual foi e por que essa escolha do imobiliário? De A escolha foi também, financeira. Financeira, a quinta área que mais gera dinheiro no mundo, isso em 2013, quando eu calculei, hoje deve estar por aí também, que mais gera dinheiro no mundo. Eu falei, impossível você não ganhar dinheiro com isso. Impossível você não colocar um método e ganhar dinheiro com isso. Você tem que ser muito ruim. Então, mas, por exemplo, de cada 10 pessoas, 9 não encontram esse E aí método e fracassam. Isso daí é um ponto muito importante. Hoje, com a internet, muita gente olhando altas cifras. Se eu vender um apartamento de tantos milhões, 6% é a comissão, ganho tanto. Só que ela não olha o processo do que você tem que fazer. E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu fiz para dar certo? Eu realmente criei um método de vendas de ser a primeira a chegar, a última a sair, ter produtividade, criar uma carteira de cliente, desde ligação, flyer, rua, comércio. Imagina você tendo... Eu fiz a minha primeira venda para ganhar 1 milhão aos 23 anos, que eu fiz uma venda para o banco. Então, quando você entra numa carreira dessa... Isso, por isso que eu falo sobre... Para o meu bolso. Por isso que eu falo sobre A Profissão de Milhões, é meu primeiro livro, sobre você ter milhão. Como que você faz isso? É venda. Independente do que você está vendendo, você tem que ser um bom vendedor. E com essa premissa, eu falei assim, só muda o que é o bem que eu estou lidando. Sim. Então, eu vou fazer dar certo. Olha, pensa o que eu fazia. 1000 ligações para eu falar com 300 pessoas, porque eu não podia mexer na minha carteira. Chegava cedo e saía tarde. Chegava cedo e saía tarde. O que você faz com isso? Sem nenhum tipo de orgulho. Você sabe o que é você ir num farol para entregar flyer? Eu sei. Sem você precisar necessariamente daquele dinheiro, mas eu queria fazer teste, eu posso dizer, dá certo. E aí, isso é o que diferencia de uma pessoa que entra, porque para você ser corretor, você só tem que ter o 2º grau. Só. E fazer o TTI, Técnico de Transação Imobiliária. É só isso. Então, o canal de entrada é muito fácil. Só que aí, quando a pessoa como ela vai se aventurar, ela não toma como uma profissão. Ela deixa isso como uma segunda opção. Hoje, no Brasil, é menos do que Miami. Miami, 80% tem Cresce. 80%. Você conversa com alguém em Miami, tem Cresce. Brasileiros atuando lá. Brasileiro e americano, porque às vezes ele tira o próprio Cresce para intermediar imóvel dele.
Porque sempre tem que É ter... muito por habitante de Miami. Para comprar ou alugar, Você tem que ter a certificação. Não é certificação, você tem que ter um corretor que Sim. faça isso daí. Você não pode fazer igual é no Brasil. Não. Que você, por exemplo, eu quero alugar seu apartamento, posso virar pastor, quero alugar seu apartamento. Vamos fazer um contrato? Lá não. Lá é Não, tudo lá diferente. Para tem você que ter o comprar... corretor. Aí você tem que ter uma empresa também, né? Tipo, no banco. Você abre uma empresa, não é? Alguma coisa Uma assim? LLC. Isso, porque cada LLC. imóvel tem que ter uma empresa, alguma coisa assim, não é? Aqui hoje. Não necessariamente. Aqui no Brasil, o que você está comentando é que para a gente construir, a gente tem uma coisa que chama uma SCP. A gente deixa um patrimônio de afetação. Eu não posso usar o dinheiro de um prédio em outro. Isso é uma proteção de lei mesmo. Esse ponto é bem E lá não importante que existia você falou. isso, né? Para garantir Não. que a construção Para do garantir prédio... que a construção daquele prédio seja entregue. Então, cada empreendimento de uma construtora tem uma SCP, né? Que é uma garantia para eu não pegar esse dinheiro e construir outro prédio. Porque às vezes um prédio não vendeu bem, tira e o cliente ele leva um prejuízo. Isso foi o que aconteceu lá nos anos 90, que as pessoas têm muito medo. Essa proteção ela é muito importante. Cada prédio é uma empresa. E aí, assim, aí você estava falando, né? Porque eu fazia 300 ligações por dia e tal. Eu conheci muito corretor que fazia 300 ligações por dia, ouvia 300 nãos por dia. E assim, aí ia para o farol lá para distribuir o folheto, a pessoa não retornava para a imobiliária. Então, assim, aonde você, sabe, aonde fez essa diferença? Na consistência. Porque uma coisa é você receber 300 não um dia, outra coisa é você receber 300 não todo dia nem um ano. Eu duvido que você não venda. Duvido. Quando eu estava desempregado, eu fui um desses, né? Aí eu fiquei, sei lá, acho que uns 3, 4 meses, assim, né? É que aí você tem que ter um fôlego, né? Porque Então, mas assim, eu repeti esse processo de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mas o que assim, você fazia nesse período? Oi? Qual que era o seu planejamento no seu dia? Eu não tinha uma coisa traçada. Assim, eu falei, É por exemplo, assim, importante. eu percebia que eu me aproximava melhor ao, sei lá, ao conversar pessoalmente. Assim, eu gostava mais de farol que de telefonar. Telefonar é uma coisa que eu já não gostava muito, assim, né? Mas é como você faz o negócio. Senão, só o trabalho físico, os escravos que fizeram as pirâmides seriam famosos. Não são. A gente tem que olhar qual o método. Então, o que eu coloquei? Você chegou cedo, você está fazendo a ligação, mas quais são os retornos daquilo? Eu coloquei métrica. Então, de manhã eu disparava e-mail quando eu chegava das 6 da manhã às 8. Desses disparos de e-mail, quais eram os que abriram, na onde eles estavam? Então, eu fazia um raio de 3 quilômetros. Nesses raios de 3 quilômetros, tem quantos comércios? Todos esses comércios eu tenho relação, eles sabem que eu existo. Abri todas as minhas redes sociais e fiz campanha em todas elas. Então, eu fazia o mapeamento de uma rede social junto com a visita, porque uma coisa é você conhecer a Sofia aqui e conversar, e eu conversar com você sem só o interesse de vender. Fazer relacionamento mesmo. Não esse network chato hoje que a pessoa vai lá e te dá um cartão, que ninguém nem pediu. Você nem vai falar com essa pessoa. Às vezes eu tô lá parada, a pessoa te dá um cartão. Se você é essa pessoa, você já deu errado. Porque uma pessoa interessante, você pede o contato da pessoa. Sim. Eu nem ando com cartão. Porque se eu sou muito boa no que eu faço, a pessoa ela vai precisar de mim. Isso muda tudo. Agora, se eu venho e falo assim, eu faço isso. E daí? E eu com isso, né? E eu com isso. Tem coisa que a pessoa vem, Sofia, tudo bem, você aceita por uma educação, dá uma risadinha, mas e eu com isso? Vai parar no fundo da Agora, gaveta, né? se é alguém que você precisa, que você fala, nossa, isso aí é interessante. Você fala, qual que é seu Insta? Eu vou te chamar. Muda completamente. Então, seja essa pessoa interessante. Não é fácil corretagem. A minha média, quando eu comecei num projeto, que na época ele estava de 500 a 600 mil, e não vendia há 6 meses. Lei do distrato, aquele terror. E aí, quando eu cheguei, o corretor falou assim, aqui não vende. E ele estava lá, né? E aí, eu fui olhar o que ele fazia para eu fazer diferente. Então, a captação São Paulo hoje, a cada 10 clientes que você leva para o plantão, você tem conversão de 1. É número, é estatística. Sim. Então, como que eu faço para essa pessoa ir no plantão? Você tem que aumentar volume. Às vezes, o que aconteceu com você fazer as ligações e estar na rua é o volume. Sofia, como que eu consigo, no mesmo período de tempo, ter mais volume para conseguir ter uma conversão maior? Aí é uma organização de agenda. É você ir já no metrô fazendo prospecção, você voltando, qual que é seu trajeto. É você conseguir fazer das suas horas mais produtivas.
para você conseguir fazer essa ativação. É um dado. Tudo quando você metrifica dá resultado. Só que não é fácil. E aí hoje eu vejo muita gente falando de vários imóveis de milhões. É lindo, mas cadê que vendeu? Parque Global. Cadê que vendeu? O que é mais fácil vender hoje? O imóvel popular, imóvel médio ou imóvel de 1 milhão? Excelente pergunta. Sempre na história, quando você tem uma taxa de juros mais alta, como é o que nós estamos enfrentando 15% agora, de Selic? quem paga a conta é a classe média. Sempre. Isso historicamente no mundo, tá? Então, o que acontece com isso? O pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. Desigualdade social aumenta. Padrão, não sou eu que estou dizendo, por quê? Taxa alta é para limitar seu poder de compra. Então, se eu quero travar seu poder de compra, para não endividar e não colapsar o país, o que vai acontecer? Só vai comprar quem precisa muito. E quem precisa muito? São essas duas classes aqui. Oportunidade, o muito rico, e necessidade aqui. Aqui, estaciona e tem uma venda mais morosa, padrão. As duas classes aqui, então, hoje, o setor econômico, ele tem uma saída muito mais rápida. Então, para o corretor, por exemplo, Sofia, preciso começar agora. O que eu vendo? Tem mercado de locação, porque aumenta muito a locação, porque uma pessoa, para você ter uma ideia, com uma taxa de juros alta, numa taxa de juros baixa, 3.500, 4.000, você financia R$100.000. Hoje, com uma taxa de juros alta para juros efetivos, 5.000 você financia 100. Então, imagina, 15.000 para você financiar um imóvel de 300.000. Não é uma renda ruim, 15.000. Já é uma linha sênior para quem recebe 15.000. Só que essa pessoa ela não está conseguindo comprar. O que ela vai fazer? Alugar. Então, o mercado de aluguel aumenta. Quem tem dinheiro compra esse imóvel para rentabilizar e alugar, porque essa pessoa ela não consegue financiamento. E aí, o que acontece? O mercado de aluguel é alto. Então, para quem precisa muito, tem várias modalidades. Você entrar para locação, que aí você faz 5, 6 locações no mês, te ajuda. O primeiro aluguel é seu. Mercado de leilão, inadimplência está lá nas alturas, o mercado de leilão aquece. Se você se especializa em leilão, o cliente que está aqui, ele quer o quê? Oportunidade. O corretor pode vender imóvel de leilão? Ele pode se especializar e ser intermediário de imóvel de leilão para captar negócio. Não é direto banco? Tem várias modalidades. Direto no banco é leilão judiciário. Mas existe vários corretores no meio disso que prospecta e se especializa só em leilão. Então, tem muito caminho no mercado imobiliário. O alto padrão. O alto padrão é a cadência de vendas, que é quando a pessoa fala assim, eu quero um imóvel, quando ela começa a pesquisar para ela fechar. O imóvel de alto padrão e o alto padrão no Brasil varia muito de região para região. Então, para quem está aqui na audiência, se você está falando, às vezes, do extremo norte do país, um imóvel de 1,5 milhão é alto padrão. Porque é considerado diferente, né? Temos muitos Brasil dentro do Brasil. Então, se a gente está falando aqui em São Paulo, a gente já fala numa média acima de 6 milhões. Por que acima de 6 milhões? Porque pelo índice de riqueza no país é medido, né? Se você tem $1 milhão aplicável, você é considerado rico no mundo. Então, se você tem O padrão é $1 milhão $1 milhão. Isso. Credit Suisse tem toda a linha do que é rico no Brasil. Tá? Essa brincadeirinha, né? Coisa de rico, coisa de pobre, né? Aí falaram, Sofia, faz um. Não, meu amigo, você sabe o que é ser rico, o que é ser pobre? Ser rico é você ter $1 milhão aplicado. Não considera-se você ter patrimônio. Eu vi uma reportagem assim, que se você tem vários imóveis, mas você não tem $1 milhão líquido. Por isso que em São Paulo, em grandes metrópoles, é considerado imóvel de alto padrão acima de 6 milhões, por conta disso, que é $1 milhão. Babi, agora você pode pegar aqueles seus $2 milhões aplicado e pode investir um pouco. Sim. Não? E aí, o ultra rico, $5 milhões, e o AAA, $30 milhões. Os $30 milhões, eles investem em média de 15% a 30% em imóveis. Olha só. E só tem 0,2% no mundo dessas pessoas. Então, 0,02%. Por isso que o Neymar está comprando toda a costa brasileira. Exatamente. E aí é o que nós entramos. É aqui e aqui. Sim. Se você está começando e entrar no seu médio padrão, independente de qual parte do país você está, você vai vender, mas é mais moroso. Tem uma morosidade, porque é onde existe mais cortes em empresas,
Né? Se você pegar renda familiar, uma renda familiar hoje de 30 a 45 mil, é onde tem a velocidade de venda ela diminui. É quem paga mais impostos e sentiu mais. Então, se você está pagando ali, não quem paga mais impostos, a correção, você sente mais a alta dos juros, né? o impacto. Porque se o seu salário você comprava, você colocava ali de gasolina no mês R$1.000, agora você está pondo R$1.500. Você sente esses R$500 no fim da conta, entendeu? E pesa no final da conta, né? Pesa. Você está contando. Então, agora, na condução e tal, diminui, é outra redução. Então, são vários índices que a gente estuda de comportamento financeiro para impactar. E o que a gente fez isso na construção? O poder das pessoas de compra diminuiu. Então, um apartamento antes que a gente fazia de 60 metros, pode ver que tem pouco. 60, 70 metros. Porque a gente teve que reduzir para 40. Porque é o mesmo ticket para a pessoa conseguir financiar, que hoje está 500, 1.600. E aí a gente aumentou muito, porque é quem pode pagar. Porque hoje uma pessoa que já ganha seus 20 mil, ela não quer mais morar num de 60 metros, mas ela não consegue comprar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora a pessoa que ganha 60 mil. Hoje, a molecada, não sei se é classe Z... Geração Z. A geração Z. Classe Z. Tem várias gerações. Zeudu. Não, eu não. Daqui a pouco vai existir mesmo. Hoje A geração da Babi novinha. Geração Babi. Geração Babi. O pessoal hoje, eu vejo, pelos meus sobrinhos, por uma galera, eles não querem comprar apartamento. Eles dizem que é uma coisa ruim. É melhor. Carro, né? Carro. Eles querem alugar. É um padrão isso daí que está vindo? Então, mas a maior parte com quem eu tenho conversado ultimamente, eles estão com esse pensamento. E isso daí, eu fiz um estudo agora em Miami, fiquei 3 meses lá sobre mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E aí tava muitas reportagens mesmo sobre isso. A geração Z, é a Z, né? Eu sempre confundo as letras. As novinhas agora não querem comprar e etc e tal. Mas muito se engana, porque rodou uma pesquisa aqui no Brasil e como somos terra patrimonialista, a raiz de patrimônio ela é muito forte. Então, a pessoa num país que ele foi... nós fomos colonizados, né? Todos os países que teve esse movimento têm uma necessidade de se sentir pertencente em ter algo. Então, isso é muito cultural. E não muda assim tão rápido. Hoje, essa geração tem aumentado em gráfico a compra de imóveis compactos. Próximos a metrô. Os famosos estúdios. Exato. Concordo na questão, despencou compra de carro para essa geração, mas aumentou imóveis compactos. Inclusive porque os estúdios normalmente não vêm com vaga de garagem, né? Não vem, por conta de zoneamento. Ou se você estiver próximo a metrô, você tem que atender uma série de legislação. E aí, para você conseguir fazer com que aquele projeto viabilize, você acaba tirando a área da vaga e aumentando em área de varanda. Você aumenta a área útil do terreno que você pode vender. Então, por isso, se você olhar os usos mistos, tem a fachada ativa, loja embaixo, estúdio e apartamentos com 2 vagas. Para eu colocar a segunda vaga, a gente põe a doação de uma aqui do estúdio para computar a área. São legislação aqui, o plano diretor. Em São Paulo. A gente tem que fazer uma manobra para a conta fechar, para a gente conseguir comprar o terreno e construir. E colocar apartamentos populares para poder... aqueles de uso popular, para poder construir mais andares, né? Tem uma legislação toda complicada, né? Para você pegar e ter os benefícios de um imóvel popular, que aí é o que está a grande questão, que vocês devem estar vendo, muita coisa aí, problema, e construtor, e tarará, que infringiu regra. Estão fazendo puxadinho, né? Porque o que acontece? Para você ter benefícios do governo, você precisa atender uma série de normas e fazer algumas doações dela. Então, ter apartamentos compactos e vender para famílias que ganham até X salários mínimos. 8 salários mínimos, né? Então, você não pode vender para quem ganha mais, porque o benefício não são para essas pessoas. O problema está quando você vende. Ou quando o investidor vai lá e compra esse apartamento não para vender para essa gente, né? Quando ele vai alugar. passar, a escritura é um risco danado. Aí que está essa confusão toda aqui em São Paulo, que a primeira leva, né? Um ciclo nosso são 4 anos, 4 a 5. Entre comprar terreno, licenciar produto, aprovar projeto, construir, vai uma média de 4 a 5 anos. Então, a regra disso, agora está começando esse problema, porque está entregando. E a pessoa precisa o quê? Escriturar. E vai escriturar como?
se ela não atende a renda e passa uma série de certificações para aquilo. Então, o popular, eu atuo na linha popular, Na Casa Minha Vida? faixa 1, só que eu atuo de outra forma. Nos Estados Unidos, em Section 8 para quem ganha até $12 mil, que chama Section 8 o programa. Nos Estados Unidos, ele não constrói, ele loca. Então, eu pego essas residências e loco para o governo americano e ele coloca essas pessoas de incentivo nessas casas para morar em alguns bairros, estados que são stressed, que a gente chama bem estressados, subúrbio. E aí, eles pagam até $1.600 o governo. Que tipo Então, de eu tenho estado? que comprar Só bem. para entender melhor. Que tipo? Filadélfia, Detroit, lugares assim que nos Estados Unidos são mais perigosos. Eu atuo em regiões que não tem nem furacão, nem a questão de invasão, que tem muito nos Estados Unidos. lá Tem também. lugares que se você pega uma casa que ela foi invadida, é difícil tirar. Só Sério? que- Igual aqui? Nossa, tem estados que é dificílimo, então você tem que estudar muita legislação para você não estar nessas áreas que tem esse risco. Então, deixa eu entender. Você tem uma construtora lá fora? Não, Não. tem uma administradora. Eu subloco uma construtora. Ok. E aí, geralmente lá eu não construo. Porque eu já compro casas e eu faço a reforma delas em áreas estressadas porque ela é mais rápido. Entre eu Entendi. comprar a casa e colocar em operação, demora uns 40 dias. aí você loca pro governo Para o e governo o governo americano, coloca uma que me pessoa lá paga. dentro. Não, aí o governo, que é uma coisa muito legal, o governo ele tem a lista e tem listagens de 5, 10 anos de espera, dependendo de alguns bairros. Uhum. É um projeto que está desde 1974. São 42 bi de dólares por ano. Só o Obama reduziu 3% e por isso está essa crise habitacional. Se você for para Nova York agora, você vê quantos moradores de rua, muito mais do que há 4 anos atrás. Chicago também. Por causa desses 3%. E aí, o que nós fazemos? Nós compramos essas casas. Aí vamos supor que você fala assim, Sofia, eu quero investir nos Estados Unidos com você. Então, eu vou falar, ó, vou fazer um portfólio para você, $300 mil. Vamos começar com $300 mil, porque eu compro 10 casas, faço o refill, que é o refinanciamento, compro essas casas, loco para o governo americano, e aí essa lista, que é uma grande pulo do gato, as listas, o governo, eles deixam com acesso para nós, administradores. Então, a gente faça um pente fino muito grande em quem vai estar nessa casa. Porque qual é o risco do negócio? Detonação da casa. Sim. Que é um risco calculado, eu ponho a taxa de reparo, tudo, para isso daí. Mas eu estou falando que para você, líquido, fora os imóveis são seus, a gente abre uma LLC, e a locação, você tem ali o retorno em dólar. Eu estou falando em 2,2 ao mês, médio, que eu te pago em aluguel. Não E tem isso dá nada pra no entrar mundo Green igual. Card? Sim. Dá BB5. para entrar no Green Card pelo seguinte. Eu tenho uma operação muito grande de casas. Eu entro com uma parte de societária para administrar o seu bem minoritária no contrato de uma LLC. Por conta disso, você atende vários requisitos para um Green Card. Alô, Mas porque eu tenho esses funcionários de Sim. alocação, não. E aí é uma coisa que para clientes que querem, aí a gente tem um escritório americano somente para isso, para fazer uma análise e não falar assim, olha, dá. Porque a gente tem que olhar o seu investimento, Sim. tem que olhar a categoria jurídica, a governança, uma série de coisas. Meus sócios são americanos, então tudo realmente é chancelado por americano. Assim, é uma condição assim dos meus sócios, porque é muito diferente. E não que tenha um jeitinho brasileiro, não é isso, que eu tenho muitos amigos brasileiros lá fora. Mas é muito diferente quando você fala em legislação americana e é diferente de como o americano ele olha. Às vezes você tem imprevistos que você não saberia se você não fosse nativo. Entende? Sim, não sim. é, mas Sofia, não, isso é negócio. Então, o Green Card é uma coisa séria. Não dá para falar igual o Golden Visa, que teve também um monte de problema na Europa, que as pessoas elas se aventuram em coisas que são muito sérias. Então, você tem que saber realmente, né? Então, as reuniões que tem clientes nossos que tirou, a reunião com o escritório ela é seríssima. Ele pede, me manda antes para eu ver, porque se você já tiver alguma coisa que não passar, você nem entra. A gente due nem diligence. começa. Então, isso é importante para a gente, assim.
Então, mas é possível sim, é um formato que é possível. Babi, faça uma pergunta, Babi. Você está aí só contando aí, está calculando quanto que vai gastar já, pastor, tenho certeza. Imóvel é comigo mesmo, Nicole então, da linha. Para construir, para comprar terreno, o que você precisa? O que eu queria saber é assim, por exemplo, a pessoa que vai comprar o primeiro apartamento, eu já tenho o meu, mas assim, uma pessoa que vai comprar o primeiro apartamento. O que é melhor? A pessoa comprar um que já está pronto? Ou ela comprar um que está construindo, ou que já está meio que no contrapiso, ou um que vai sair daqui não sei quantos anos? O que é mais viável para a pessoa que quer ter o seu primeiro apartamento, assim, ou a primeira casa? Que pergunta excelente. Vai depender do seu bolso. Por quê? Eu vou dar um exemplo assim da minha jornada de vida para as pessoas terem um contexto. Porque às vezes viraliza uma coisa na internet. Na planta é melhor, é pior. Não é melhor, pronto. Depende do seu bolso. Às vezes você está começando a vida, você não tem 30% de entrada e os bancos hoje com essa taxa pedem 20%, vai, numa negociação, 30% por segurança. Porque com juros efetivos, seguro, tudo. Imagina, às vezes você está falando, vou colocar aqui, um imóvel de 1 milhão. Você tem que ter 300 mil para comprar um pronto, para financiar 700 mil. Será que você tem os 300 mil? Se você não tiver, aí você tem que recorrer ao quê? Na planta, que você vai pegar 300 mil. Se ele demorar 3 anos para construir, eu vou pegar essa entrada e diluir em 3 anos. Então, você consegue pagar uma mensal, aí faz aquelas intermediárias, que aí você coloca lá no ano, tem um 13º. Por quê? Vai sair mais caro, porque vai ter a correção de INCC, padrão, mas tudo corrige seu dinheiro também. Só que você precisa olhar se você não tem. Então, o jeito, às vezes, de você ter uma saída e comprar o imóvel é comprando na planta. Agora, se você tem o dinheiro na mão, você pode negociar com taxa de juros mais alta, você consegue negociar bem agora, porque as pessoas estão não conseguindo financiar tanto. Então, o que acontece? As pessoas ou baixam o preço ou mantêm, não aumenta, porque a demanda diminui, a procura diminui. Então, diminui-se o preço. E aí você vai lá e faz uma oferta. Sem dúvida, se você conseguir encontrar uma oportunidade dessa, se você tem o dinheiro, você consegue barganhar melhor. Agora, depende o que é certo o seu momento de vida. Se não, fala assim, olha, é muito bom você comprar um pronto já com acabamento e tudo, mas você tem caixa para isso? E aí você tem que analisar, seus 300 mil parado está rendendo mais do que o INCC, porque é uma taxa baixa o INCC. Descompensa você comprar na planta, porque o seu rendimento, você está tendo mais rendimento com dinheiro parado. Então, o dinheiro não leva desaforo. Você tem que olhar quanto está valendo o seu dinheiro para isso aqui. Esse desconto está valendo se eu tirar esse dinheiro e colocar à vista? Que às vezes não está. Às vezes é melhor fazer um... Eu tenho um apartamento que eu comprei por consórcio, carta consórcio. Eu tenho apartamento que eu já comprei à vista. Eu tenho apartamento financiado por taxa de juros baixa, que não compensa o que está, porque eu tenho aplicação que, se eu tirar o dinheiro e aplicar, não é uma coisa inteligente. Então, a gente tem que olhar quanto vale o dinheiro, o seu dinheiro. Então, esses 700 mil para você financiar, quanto que ele vale? Que taxa você conseguiu? Ou, se você conseguiu um imóvel de 1 milhão, você negociou e comprou ele a 700 mil, não compensa, às vezes, você pegar e pegar o seu dinheiro e colocar. Você tem que ver quanto vale o valor total do imóvel. Em qual momento de vida. Meu primeiro imóvel, quando eu comecei a vida, tudo que eu podia, amigo, era comprar financiado e que Deus me ajudasse, e no máximo luxo era comprar uma esfirra do Habib's, entendeu? Que era o que sobrava. Eu ia falar e teve uma vez... pô. Não, e teve uma... É porque o meu primeiro imóvel tinha um Habib's na frente, eu lembro até hoje. Que o meu marido, a gente, na rua, né? A gente comprou 4 esfirras e eu passei no porteiro e ofereci, ele quis uma. Eu falei, gente, naquele dia fez diferença aquela uma. Eu sempre conto isso, porque sabe quando você pagou ali o financiamento? E aí eu consegui quitar o apartamento, eu tinha feito uma dívida de 35 anos, a gente quitou em 3, 4 anos. Mas o que eu quero dizer, naquele meu momento de vida, impossível comprar à vista, assim, pronto. Não dava, era o que eu tinha. Então, a pessoa ela tem que ter uma realidade muito única. A vida financeira é muito particular. E aí, a gente tem que sentar e fazer conta para você. Um exemplo, Sofia, eu quero o meu segundo imóvel porque eu quero viver de renda. Hoje, o aluguel no Brasil, 0,405, a gente vai ver o que é um bom negócio para você. Não é porque é imóvel que as pessoas ficam, investir no mercado imobiliário é bom investimento. Depende, como tudo na vida. Você tem que ter uma boa pessoa para te mostrar como, em qual parte do mundo. Então, eu tenho muita coisa que dá muito dinheiro no mercado imobiliário. Só que você tem que saber momento de entrada, segurança,
seu patrimônio, qual o seu momento de vida. Imóvel Tudo hoteleiro isso. dá? Vale a pena? Vale, só que você tem que fazer um estudo muito profundo. Por quê? Vacância de hotel, localização, e aí você tem que ver taxa. Porque enxoval, as despesas, impostos, Aí você o que a precisa. pessoa ela faz a conta disso, não, muito bom, eu sou tributarista. Muito bom por quê? Cadê a conta? Muito bom por quê? Em 5, Uma 10 anos, manchinha de cadê? enxoval, você tem que trocar tudo. Exatamente. Está calculado isso daí? Se a gente fizer uma conta e está calculado isso, se for bom, é bom. Se fizermos a conta não é bom, aquele negócio não é bom, acabou. Não é generalizar se é ou não. Tudo Sim. é bom quando você tem uma pessoa que entende para te assessorar se é ou não. Então, mas aí tem uma coisa, assim, tem uma pessoa boa para te ajudar. Só que assim, a pessoa que vende o imóvel, o que ela quer saber? Ela quer saber de ganhar a comissão dela. Então, ela muitas vezes ela não Aí te que ajuda, muda. ela se ajuda. Sim, aí que você sabe a diferença de uma pessoa corretor, que ela vai sempre viver só ali para venda, que é aquilo ali, e de quem realmente é um profissional da área. Porque o profissional da área, eu já perdi venda, mas eu nunca perdi o cliente. Aquele negócio não é bom para ele. O cara só ponto. compra uma vez. Então, um Exato. bom corretor, ele vai lá e vai, Ele não sabe. é vender a qualquer custo. Não. Isso é o que diferencia. Porque às vezes a pessoa está no desespero, você sabe se aquilo é um bom negócio ou não. Eu hoje, já há bastante tempo, eu não faço venda direta de imóvel. Eu faço estruturações imobiliárias de grandes clientes. Eu falo para ele se aquilo é bom ou não para ele comprar, em estruturação. Então, assim, imagina que essas pessoas que têm 30 milhões de dólares, elas investem de 15% a 30%, alguns 50% em imóvel. Eu estruturo esses 15% se vale dinheiro dela naquele ativo. Mundo. Então, é muito diferente da pessoa falar isso aqui é bom por quê? Eu sei o porquê que é bom e o porquê que é ruim. E qual que é o momento? Tem pessoa que fala, Sofia, a planilha toda disse não vale a pena eu comprar, mas eu quero. É uma assinatura, é um sonho, aí a pessoa está comprando sabendo, Ciente, né? ciente. A mesma coisa, a pessoa compra às vezes um relógio de 1 milhão. Não é um relógio. Porque você pode ter um relógio de R$100 para ver a hora. Você nem vê a hora no relógio, você olha no celular. Sim. Um dia eu estava com um É o cliente gosto, meu, né? ele comprou um relógio novo, era 1 milhão e pouco de euros. Aí eu olhei e falei, que hora é esse dele? Não sei, não dei corda. Pegou o celular e me falou. Serve só para enfeite. Você entendeu? Sim, é claro. o sonho Sim. dali. Então, se você vai, tem muitas pessoas, e aí tem também isso no imóvel. Às vezes a pessoa ela quer fazer parte de um grupo, ela quer se sentir ali, é um merecimento, é um status. Às vezes a pessoa ela trabalha numa coisa que ela quer aquilo ali, no momento de vida dela. Então, você tem que fazer toda uma leitura do que é ou não. Então, o que é bom é muito subjetivo. Já que você está falando em leitura, eu quero fazer uma leitura para eu não. A Babi, aqui, a nossa amiga, né, tem um quadro chamado De Frente com Babi. Nós contratamos, na verdade, ela pede para eu falar isso, tá? Mas na verdade mentira. ela faz as perguntas. Mentira, Mas nós não sou contratamos um estagiário da quinta série, porque o nosso cachê aqui ainda é baixo. Então a gente não tem como Isso contratar é o mais um perigoso, produtor. né? O estagiário. Né? É o mais perigoso. Esse estagiário é Sincerão. ótimo. Ele é sincerão. Total. Total. Eu não tenho dúvida. Aí depois eu quero fazer uma pergunta. Você topa ficar de frente com o Babi e Eu encarar? Total. Ela Aí. topou o desafio, então vamos embora. Agora vai ser contigo, Babi. Gente, não passaram no script não, hein? Ó, o Danilo tá ali, meu assessor, o Betinho. Ô, Danilo, Essa é fica perigosa. tranquilo. Ela pega tão leve, mas tão leve que... Ixi, Viraliza. O quê? Tamo aqui, vamos embora. Bora. Agora, eu vou me colocar no lugar assim, do advogado do diabo, assim, tipo, no mercado imobiliário tem duas coisas. Tem o alto padrão e tem o Minha Casa Minha Vida lá embaixo, assim, né? Assim, normalmente esse cara do Minha Casa Minha Vida, ele tem dificuldade em aprovar a compra, porque Sim. é um monte de coisa que ele não consegue comprovar a renda e tal. E o cara aqui de cima, muitas vezes, fala assim, não, hoje não vale a pena eu investir Ele em não imóvel. precisa. E sim, eu prefiro, sei lá, ou eu compro fora do Brasil, ou eu prefiro investir no mercado financeiro, assim. Tipo, como driblar essa... A do povão é mais difícil, mas como driblar esse cara que tem dinheiro, mas não quer comprar porque outros... A argumentação e você estudar mercado de estudo. Uma pessoa que você está atendendo, que ela tem ali 10, 20 milhões, concorda? Ela não precisa do imóvel? Você tem que ter muito argumento do porquê que é bom, do que somente falar assim, nossa, isso daqui é lindo e tal. Você entra numa casa de 70 milhões, dificilmente você não vai gostar, não é mesmo? Agora, por que ela é boa? Por que realmente vale a pena você comprar?
Se você for ele já tem uma casa de 70 milhões, sim, muitas se vezes. você for convincente naquilo ali, você vai fazer a pessoa pensar, mas não mais do mesmo. Por exemplo, eu estava ali com um cliente, ele com uma propriedade num valor alto, e ele falou, olha, Sofia, eu vendo. Eu falei, olha, mas nesse momento aqui, com essa taxa de juros, que a pessoa ela prefere manter o dinheiro dela rendendo parado, a gente tem que fazer um deságio aqui de tantos milhões nessa casa para a gente ter uma velocidade de 6, 7 meses para vender. Se não, se você quer vender ela num ano e meio, a gente precifica melhor. Se você quer velocidade, a gente tem que tirar. Então, aí eu ligo para um outro cliente meu e falo assim, ó, essa casa de X milhões, a gente vai tirar 7 milhões só porque a gente está com velocidade de venda. Você quer? Vou lá olhar. Ninguém rasga dinheiro. Aí, qual que é a conta? Ó, daqui 2 anos, você compra e põe para vender. Em 2 anos, você revê isso. Vale a pena esse seu investimento, você aplicar num rendimento de uma outra taxa? Fiz uma conta, uma planilha, mandei para ele que fazia sentido e falei, eu mesma vendo para você em 2 anos essa casa com esse X. Porque ela vale. Com um laudo, com tudo direitinho. Não é conversa de vendedor, é negócio. Ninguém rasga dinheiro, nem os doidos de hoje. Mostra que você vai ter um bom negócio para você ver. Quem tem dinheiro, põe mais. Mudando um pouco de Sofia, corretora para Sofia, escritora. Sim. Nos conte, esse é seu último livro, é isso? Esse é o último, né, lançado. que eu escrevi, lançado. Eu já estou com um livro que eu terminei, estou na fase de revisão, que eu vou lançar em Portugal em março. Um especial para as mulheres sobre inteligência financeira. Que eu estou bem empolgada disso daí que eu vou lançar no que vem. Como que funcionou essa... Nossa, vou escrever um livro. Eu sou coautora de 12 livros. E aí, eu sempre escrevi como hobby. Porque eu não fiz a primeira, segunda, terceira série. Eu atrapalhava as crianças, enfim. E aí, eu tenho antecipação. Então, escrever me ajudava a pôr as ideias em ordem. Quando eu fui para o mercado imobiliário, então eu tinha muito que escrever, porque você fica quase maluco, né? Para ter cliente. Você tem 24 venda. horas mesmo de... As pessoas brincam, eu até brinco isso. 50 horas do meu dia, porque eu sou muito com o horário, você vê assim, porque meu dia é muito cronometrado real. E aí eu comecei a escrever, e aí no meu blog, eu tinha um blog financeiro, com essa mudança não podia, então eu comecei com um blog imobiliário. E aí eu compilei meus blogs e fiz o meu primeiro livro, como que eu tinha conseguido conquistar esse 1 milhão vendendo, mesmo não sendo ativo imobiliário, com as técnicas. Aí bati best-seller em 4 países. Aí escrevi o segundo, e lancei ano passado, sobre Mentes Milionárias, o segredo dos empreendedores de sucesso. Porque aí você ganhou dinheiro, você faz o quê? Qual que é a diferença de um autônomo para um empresário, para um empreendedor? O que você tem que ter? De forma fácil, sabe? Contador. Porque quando eu ganhei meu primeiro 1 milhão, eu não sabia que não era 1 milhão, né? Aí você vê o imposto que você paga. E aí você fala, oh, meu Deus do céu, né? Então, você tem que entender e explicar, né? Como que você faz essa gestão financeira. Tudo isso, que dinheiro não leva desaforo. Aí também foi muito especial, porque eu bati best-seller no Japão. Pela Amazon, todos os selos pela Amazon. E aí, esse terceiro foi pelo quê? Eu assino o projeto Colline de France. Não sei se vocês conhecem um hotel lá em Gramado. Ah, maravilhoso. Ele foi considerado 2 vezes o melhor do mundo pelo TripAdvisor. E eles estão abrindo a 2ª unidade no Rio de Janeiro, numa cidade serrana, que chama Miguel Pereira, que é a cidade mais segura do Brasil, e as pessoas mal sabem falar Rio de Janeiro, maior número de policial por habitante, tem mais de 400 dias que não tem um assalto, é linda a cidade. Eles fizeram um mini Gramado lá. Perto de Petrópolis, essas coisas assim, nessa região? Serrana, isso. E aí, eles estão fazendo o hotel e 2 torres residenciais, e o residencial leva meu nome. E aí eu convidei eles para escreverem o prefácio, que é o atendimento excepcional. Como que você consegue num hotel com 32, 34 suítes, ser o melhor do mundo, passando tantas bandeiras? E olha que eu conheço da categoria de 50 melhores do mundo, eu já me hospedei em vários. Como que você consegue isso? O atendimento. E é isso que eu ensino aqui, você ser um profissional de luxo, independente do que você vende, se é o Minha Casa Minha Vida, o CDHU, porque eu tenho um projeto habitacional que foi eleito pelo COP30 esse ano, feito por mim, que eu qualifico mão de obra de mulher regressa. E eu estou falando de luxo. Como que eu trato essa mulher? É um luxo. Sim.
Totalmente, 100% feito por... Sim. Eu faço toda a parte disso só em construção, é um projeto governamental. E é meu. E aí você fala assim, como, Sofia, você está falando de regresso, você está falando de luxo? Que loucura que é essa? Porque quando você é um profissional de luxo e você atende, você entende que como eu faço você se sentir comigo é o luxo. Independente do bem que eu estou tratando. Se é de 100 milhões ou se é 200 mil. Porque aonde foi que o ser humano se perdeu, que uma pessoa com 100 milhões é mais importante que uma que está comprando a primeira casa, que às vezes é um CDHU. Sim. Onde que foi? Né? Aí a gente olha isso. Agora, se você é um profissional disso, seja o melhor profissional naquilo. E eu falo muito sobre isso, são 50 capítulos curtos, como você ser esse profissional. E aí independe de área de atuação. E como era feita essa seleção assim, dessa mão de obra? Como que você conseguia essa mão de obra? Como que eu consigo? Hoje, você qualifica, você tem um banco ali das mulheres que saem, né, do presídio, é tudo via instituto. O curso é depois que elas já saíram. O curso. Isso. Tá. Aí você tem um instituto, eu tenho toda uma tecnologia de construção, construtiva a nível Brasil, que já está expandindo, a gente tem no interior de São Paulo e tudo. Ela faz um curso de 48 horas, e aí começa, em obra mesmo, como pedreira, e aí vai galgando carreira. Tem as que fazem faculdade. E de cada 100 que você contrata, quantas se tornam realmente profissionais e não... A gente consegue chegar aí nos 40%. É muito bom. Considerando que já peão de obra, a gente já tem falha de falta de mão de obra, porque o filho do pedreiro já não quer ser pedreiro, porque o pedreiro já está pagando a faculdade para ele, já é um problema que a gente consegue resolver. Mas parar de pé esse projeto foi muito complexo e demorou muitos anos para eu fazer, porque não é só o projeto, é parar de pé a viabilidade dele. Então, uma mulher para operar uma grua, por exemplo, numa obra grua, é aquele negócio assim que opera toneladas, sabe? Quando vocês olham, tem um monte de ferrão, assim, aquilo é uma grua. Aquilo é perigosíssimo e super pesado. Operar aquilo ali é muito difícil. Então, como que você faz para levar as toneladas para levar para a obra de uma grua? Então, você tem que ter uma grua especializada para a mulher, para a saúde da mulher, porque você também não pode pegar X peso por conta do seu útero, trompas, etc. Então, tem toda uma logística para o projeto parar de pé. E na iniciativa privada, eu sou sócia também da empresa, que a gente tem o primeiro prédio desenvolvido 100% por mulher, aí é do lado do Butantã, do metrô, 30 passos do metrô Butantã. Na Rua Reação. 100% do arquiteto ao pedreiro, todo mundo. Toda mulher. Na Reação ali? Na Reação. Já está pronto? Não, está construindo. Agora a gente opera com o modelo de SCP. Na Rua Reação, o número do projeto é R496, que 496 é o número perfeito. Então, a gente quis colocar essa brincadeira, que é um projeto desenvolvido por mulheres e é um projeto bem rentável. A gente atua em SCP. SCP é quando eu convido você para ser um sócio da incorporação. Você entra com uma lucratividade maior. Estamos nesse período de SCP. E aí, ano que vem, a gente lança mercado, com ele 100% vendido já. Isso é uma obra privada. E aí, na obra pública, eu atuo nessa parte de habitacional. Agora, você tem uma visão muito ampla assim, de cada um dos assuntos que você trata, assim, não só de mercado, mas também de tudo, né? Até de construção civil. Assim. Então, assim, você nunca teve ambição de levar tudo isso para uma gestoria pública, uma coisa assim? A gente tem muitos planos e muita coisa andando que eu tenho bastante energia. Uma secretária de habitação? Não, assim, de cargo público não. Isso daí, não. Eu gosto muito de atuar em PPs, que a gente chama parceria público-privada. Porque eu acho que as duas coisas caminhando juntas dá certo, né? Desde que você tenha um bom planejamento e você seja uma pessoa séria. Por exemplo, Miguel Pereira. É uma parceria público-privada que a gente conseguiu levar tanto investidor, mais de 200 milhões na cidade, o maior parque de dinossauro do mundo está lá. A parte de turismo lá é altíssimo. Quando você leva o investidor para lá para fazer isso e você tem também o terceiro setor que te ajude a movimentar isso, você tem uma potência de modelo de cidade, que é Miguel Pereira. Você tem um modelo de cidade para o Brasil. O prefeito de lá, ele palestra no Brasil inteiro para outros prefeitos, porque é uma parceria público-privada. Então, no meu projeto, são 4 secretarias envolvidas, da mulher, da habitação, penitenciária e desenvolvimento.
E é muito importante isso, mas eu gosto da minha cadeira de empreendedora mesmo. Assim, e gosto vírgula, de ter... escritora, Agora eu tenho uma, Palestrante. uma pergunta, tenho uma dúvida, na verdade. Fala, E aí Babi. eu gosto disso, sabe? Que senão você... Eu falo, ela tem mais de 24 horas no dia dela, não é possível. Né? Fala, Babi. Eu queria saber, para quem quer comprar um apartamento ou casa, qualquer coisa, qual que é a melhor taxa hoje em dia? Porque a Selic, quem comprou, O que é a Selic? se lascou. No que foi o meu caso. vai baixar agora. Não, se comprou antes, não. Se tá Amor, eu comprei na pandemia, subiu. Não, mas aí são pontos... olha, isso é um ponto muito importante para quem está nos assistindo. Quando você comprou na pandemia, a Selic bateu 2. Tava maravilhoso. Estava lá embaixo. Perfeito. Só que o que acontece? Aí tá favorecendo para as pessoas comprarem e se endividarem. É isso que acontece. Pensa que a Selic é um termômetro. Então, as pessoas estavam em casa, precisavam gastar para girar a economia. Eu caí nesse golpe. Não, mas aí Cai tem quem uma quer. coisinha chamada INCC. O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. O que aconteceu? A Selic estava baixa para as pessoas se endividarem. Era o momento de você conseguir comprar num crédito barato. Então, comprar à vista. Ou comprar pronto. Era o momento Foi de que eu leitura. fiz. O INCC, para quem comprou na planta, o que aconteceu? Faltou material. Porque não tinha entrega no Brasil. Não estava conseguindo Parou entregar. tudo, né? Foi uma problemática para a construtora. Todas. Então, a gente tinha muito container já em arquivo, muita coisa de estoque. Só que mesmo você tendo dinheiro para comprar, não tinha. O aço disparou. Um vaso sanitário que custava R$60 foi para 350. E quem paga essa conta? O cliente. Então, foi uma problemática mesmo. Então, o INCC subiu. Só que no padrão hoje, com a Selic alta, o INCC está baixo. Então, hoje na planta, você pode calcular. As pessoas têm medo do que elas não conhecem. Se você entender o seguinte, seu dinheiro também está rendendo. Então, o dinheiro que da construção, ele também tem que render. O saco de cimento que eu pago R$30 hoje, amanhã ele não está R$30 quando eu te entregar a obra. Ele vai estar 40, 50. Então, essa é a correção. Normal. Se você entende que é juros composto, juros sobre juros, não é um terror. E eu já ensino o cliente a olhar, que muitas pessoas não te falam. E aí você acha que comprou um negócio de 1 milhão, vai ler 1 milhão quando você pegou. Não, quanto que é 1 milhão na linha do tempo? Não é mais 1 milhão de 2 anos atrás. 1 milhão hoje, ele vai estar 1.200, 1.100. É isso que vai estar o imóvel com a correção. Então, se você sabe isso, é só você entender fazer a conta. E aí, lá atrás, para você ter ideia, nos Estados Unidos, uma casa que eu comprava $40 mil, com a taxa baixa na pandemia, essa mesma casa foi para 80 mil. Porque muita gente querendo comprar ela, sobe o preço, porque muita gente consegue financiar. Agora, essa mesma casa com juros altos está quanto? 35. Tá caindo. Porque eu não tenho a pessoa para ir lá buscar. Então, mas olha só, é oportunidade. Porque eu consigo calcular ela em longo prazo, ela está valendo a mesma coisa. Então, olha o momento de compra. Então, tem coisa que eu faço no cash out, vou e compro à vista, porque vale a pena, que depois eu faço o quê? O banco vai lá, refinancia, e eu consigo pegar aqueles 30% e comprar mais casa. Então, às vezes, uma casa de 40 vale 80, daqui a pouco ele refinancia, eu pego esse dinheiro e compro mais casa. E é assim que as pessoas fazem aumento de patrimônio. Então, a leitura de cenário é entender que tem a Selic, que é o financiamento ali, para te endividar ou não, e o INCC, que é o preço do cimento. Que aí, se ficou pronto, você não pode corrigir por INCC. Aí é o IGPM. Aí é outro Que é juros, onde ela porque tá eu e ela não pegou. posso cobrar de você o INCC se eu parei de construir. Já saiu o registro, já saiu a escritura, é IGPM. E aí, para você pegar esse IGPM, para você conseguir financiar, até você pegar a chave, aí você está correndo esses juros aí que ele é mais alto. Agora, Então, você tem que correr. Tipo, saiu o negócio, você tem que correr mesmo. Porque, às vezes, o banco falta dinheiro, demora 4, 5 meses para quitar a construtora. E, nesse limbo, a conta é de quem? Sua. A construtora precisa receber o dinheiro do banco. Você precisa receber o imóvel, você não tem a chave. E aí, quem que paga essa conta?
e GPM a correção. Entendi. Uma grande aula Tá aqui, vendo? né? Agora você corre do banco, filha. Eu acho que Não, cada um de agora nós... pra você, Babi, quando precisar, você me liga. É melhor. Sabe Pronto. por quê? vendo? Porque eu tenho a imparcialidade realmente de analisar um caso e dizer se é bom ou não. Não é só olhar e falar, isso é bom investir na planta ou é bom. Não dá para eu te dizer, porque eu tenho que saber o seu dinheiro investido, quanto seu dinheiro está rendendo, se isso faz sentido para você. É muito único. Tá certo. Pode ligar também? Pode, por favor. Bom, o papo tá bom, Mas- mas vocês vão ter que fazer isso daí no particular, tá, gente? Porque aqui... Com certeza. Mas Passou muito rápido. obrigado pelo livro. Sofia, que é um bom. prazer ter você aqui. E nós também temos um presente para você, porque afinal de contas, quem vem aqui não sai de mãos abanando, não. Olha, A BLCK Brasil, que chique, nossa gente. patrocinadora, dá Vai um ficar presente linda. para todos que vêm. Adorei. Que lindo. A BLCK Brasil. Ai, que linda. Ficou maravilhosa. Combinou com vocês, Estilo. viu? Tá Eu já vou Super. para Curaçao, essa cor aqui, ó. Aí, tá vendo? Já tá protegida, série lá do pelo governo. menos. Pronto, já vou colocar lá e usar para vocês verem. Fiquei muito estilo. Ficou legal mesmo. Eles têm uns Amei. bonés ótimos, Que cabe lindo, bem na muito cabeça. obrigado. BLCK Brasil. Você que tá aí, gente, pode entrar no Instagram dele ou no site que você vai encontrar, além de bonés, tem camiseta, tem relógio, tem bermuda, chinelo, tem de tudo, gente. E tudo da melhor qualidade. BLCK Brasil. No Instagram. Presentão de Natal e, ó, perfeito pro verão que tá chegando aí. Exatamente. Eu, por exemplo, sou um cara bem cabeludo assim. Às vezes eu uso porque... Às vezes não, né? Eu sempre uso porque senão ferrou. Obrigado, Importante, eu que Sofia, pela agradeço. presença. Se quiser deixar o recado, as suas redes sociais, alguma coisa onde a pessoa pode procurar para você auxiliá-lo, fique à vontade. Olha, minhas redes sociais é Sofia Martins com PH, _SP. E o que você precisar, eu, a minha equipe está disposta a ajudar, a tirar dúvida, o que vocês precisarem. E um recado que eu deixaria é tenha disciplina e constância, que nada funciona se você se dedica às vezes. Então, trazendo bem o que ele colocou, para quem quer ingressar numa área de venda, seja ela qual for, o início qual for, você tem que se dedicar. Perfeito. E não é rápido. Obrigado. Ah, E ó, eu que agradeço. o livro, quem quiser, aproveita. Na Amazon ali, já compra, que best-seller, né, filho? Tem que fazer. E nas redes sociais dela você aprende muita coisa. Eu sigo ela, assim, você aprende demais, assim, vale super a pena. Ai, É isso aí. obrigada. Tanto que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Mas não acabou não, viu? Você pensa que acabou? Não? Ah, meu É, Deus, é porque o agora, Sofia, você está de frente com o Babi. Sofia, em qual dependência de um imóvel de luxo você gostaria de fazer amor? Sofia, você é uma mulher muito bonita. Já ouviu cantadas indecentes de potenciais compradores de mercado de luxo? Sofia, em qual dependência de um imóvel de luxo você gostaria de fazer amor? Gente, eu nunca respondi isso na minha vida. Sei lá, vamos no convencional no quarto? Sofia, você é uma mulher muito bonita. Já ouviu cantadas indecentes de potenciais compradores de mercado de luxo? Hoje, no que eu faço, não, porque é um outro público que eu atendo de forma mais... Eu tenho mais acesso aos meus sócios, mas na época, como corretora, sim. Sofia, na hora de vender um imóvel e na hora do sexo, o tamanho importa? Na hora de vender o imóvel, importa, né? Sofia, na frase nada muda até que você mude, que mudança é essa? A do caminhão de mudança? Em você? Sofia, como é a rotina de um corretor? Pega duro logo cedo ou vara à noite? Precisa ter bastante disciplina durante todo o dia. Sofia, muitos novos empreendimentos têm área gourmet. Nessas áreas dá pra vir de comer? Olha, nas áreas a gente coloca bastante circulação, tem como você colocar fogão, então sim. Sofia, na hora do almoço tem muita corretora traçando executivo? Olha, dos que eu conheço, não. Obrigada. Eu que agradeço, adorei.